Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Todos nós já estamos reunidos nesta hora aqui no Tabernáculo Brama, a Voz de Deus em Outeiro, em Belém do Pará, e saudamos a todos no precioso nome do Senhor Jesus. Vamos dar início nesta hora à nossa reunião com uma breve oração. Convido a todos para orarmos juntos ao Senhor nosso Deus. Vamos orar. Grande Deus e Pai, sabemos que a Tua misericórdia, Senhor, ela tem se dispensado em nossas vidas e nós Te agradecemos por isso. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos em poder estar reunidos mais uma vez em torno desta palavra. Que tenhamos um bom tempo nesta noite, nesta hora de culto, de adoração, que o Senhor seja engrandecido. Queremos Te adorar, pois sabemos que o Senhor tem sido misericordioso conosco. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, quero agradecer ao irmão Antônio Neres com a sua família, a irmã Samoni, sua esposa. Estivemos ali em Goianésia do Pará no final de semana passado. Fomos bem recebidos ali com aquela família. Tivemos uns cultos no sábado, na sexta, sábado, domingo, de manhã, e foi muito bom o companheirismo que tivemos ali. Já estamos combinados para voltarmos no próximo mês, se Deus assim permitir, estarmos ali novamente com os irmãos lá em Goianésia do Pará. Certo? Vamos nesta hora adorar a Deus com o nosso primeiro hino nesta noite.
dizendo a João: vem, quero te mostrar um livro selado, por dentro e por fora não tinha ninguém pra revelar. Mas um ancião disse: não chores, eis o leão da tribo de Judá. O cordeiro venceu e pode te mostrar que também é leão pra se revelar. O cordeiro venceu e pode te mostrar que também é leão pra se revelar. Esse é o dia do Filho do Homem, já manifestou sua presença. O Cordeiro abriu toda a palavra e nos revelou os mistérios de Deus. Abriu-se os selos, também os trovões, os 7 espíritos que vêm de Deus. 7 estrelas veio a brilhar e a sua noiva louvando ao Senhor. O Cordeiro venceu e pode te mostrar que também é leão pra se revelar. O Cordeiro venceu e pode te mostrar que também é leão pra me revelar, pra se revelar. Amém, amém. Deus abençoe a todos os irmãos nesta hora que já estão conectados conosco através do Facebook e também através do nosso canal no YouTube. Quero lembrar os irmãos que no próximo domingo à noite estaremos aqui para o culto de Santa Ceia do Senhor. Os irmãos estão todos convidados a estarem conosco aqui a partir das 19 horas, domingo, para termos o culto de Santa Ceia, certo? Esperamos os irmãos aqui conosco para estarmos ceando, cercando a mesa do Senhor, comendo o pão asmo, o vinho mais puro possível e lavando os pés dos irmãos, tá certo? Vamos adorar a Deus com mais um hino nesta hora. Tem um compromisso que pode mudar o destino dos meus. Ouço o alarido da minha santa convocação. Tenho a preferência, uso o perfume que agrada ao Rei. Em consagração posso dizer que em sua presença o cetro toquei com ousadia. Uma mulher exercendo fé
testes reais, processo santo, o tempo qual eu esperei. Te escolheu para interceder por todos os seus. Este é o tempo da nossa herança. A misericórdia está em nós.
só fé, unidos em Cristo, o Espírito Santo nos revelará o amor divino. Ele desceu, ele cumpriu sua palavra. Os trovões soaram, os selos abriu na hora exata. Ministério do Filho do Homem, Deus visitando cada nação. Não há mais tempo, esta é a hora, tomai posição. Aleluia, estamos subindo, está no fim. Aleluia, existe um reino dentro de mim. Aleluia, está em nós, Cristo desceu. Aleluia, como um cordeiro nos requerer. Os trovões já soaram, os selos se abriram e a porta da arca está sendo fechada. E a taça da ira em qualquer momento será derramada. Os trovões já soaram, os selos se abriram, a porta da arca está sendo fechada. E a taça da ira em qualquer momento será derramada. Tomai posição. Amém. Muito bem, meus irmãos. Quero convidá-los para lermos uma escritura nesta hora, para uma breve meditação. Nós vamos ler em Daniel, capítulo 12, versículo 1. Daniel capítulo 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo levar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Obrigado, Pai, por esta leitura que temos feito. Pedimos a tua ajuda nesta hora, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, vamos tentar falar um pouco nesta hora sobre as 70 semanas de Daniel e os 7 selos. Muito bem, meus irmãos, vamos meditar um pouquinho sobre as 70 semanas de Daniel e os 7 selos. Vamos usar aqui a mensagem do irmão Brana, pregada as 70 semanas de Daniel, instruções de Gabriel a Daniel e o sexto propósito de Gabriel, da visita de Gabriel a Daniel. Vamos tomar essas duas mensagens, certo? Para a meditação nesta hora. E vamos compará-las com os 7 selos. É o que devemos fazer. Aliás, todas as mensagens anteriores e posteriores aos selos, temos que comparar com os 7 selos, para vermos se a revelação dos selos, de fato, cada uma dessas mensagens combinam com a revelação dos 7 selos, certo? Isso que devemos fazer, correto? Para tal, eu queria ler primeiramente na mensagem Shalom, pregada 19 de janeiro de 64, mensagem Shalom, pregada em 19 de janeiro de 64, parágrafo 27, queria tomar como base, este parágrafo para a gente poder iniciar a nossa pregação nesta hora. O irmão Brana diz assim, na mensagem Shalom, parágrafo 27, diz assim: e ali se encontravam aqueles 7 anjos, tão naturalmente quanto vocês me veem aqui de pé. E me disseram para voltar para a minha cidade, que os mistérios que os reformadores no decorrer das eras haviam falhado em captar, os mistérios da Bíblia, o que os 7 selos continham, seriam revelados. Aí quero agora destacar essa parte final para você ver o que o irmão Brana vai falar sobre os selos. Ele diz assim, desafio qualquer um a pegar esses 7 selos e dar uma olhada neles e encontrar falha neles. Está vendo? Então o irmão Brana tinha tanta convicção de que a pregação dos 7 selos, certo, estava correta, perfeita, que não havia falha nos 7 selos, porque os 7 selos era a revelação de Jesus Cristo, certo? A perfeição estava ali. Portanto, já disse e repito, você e eu, nós devemos tomar as mensagens posteriores aos selos, e anteriores aos selos, e comparar com os 7 selos, ok? É o que nós vamos fazer aqui nesta hora, porque
a mensagem, as 70 semanas de Daniel, uma série de mensagens, né? Elas foram pregadas antes dos 7 selos. Essas 2 mensagens que eu irei ler hoje foi pregada dia 30 de julho de 61. Essas 2 mensagens, certo? As quais nós iremos ler agora. E a outra mensagem, a 70 semanas de Daniel, foi pregada dia 6 de agosto de 61, certo? Estas 2 foram pregadas em julho, a outra foi pregada em agosto, certo? Muito bem, vamos tomar primeiramente para comparar com os selos, né? Aqui a mensagem Instruções de Gabriel a Daniel, no parágrafo 114, certo? Fazer uma comparação com os 7 selos. Porque assim, irmãos, algumas coisas que o irmão Brana falou antes dos selos, o irmão Brana não sabia nada dos selos. Não sabia nada dos selos, de revelação de selos. E como o irmão Brana não sabia nada dos selos, o que o irmão Brana fazia? O irmão Brana, antes de receber a revelação dos selos, na sua 3ª etapa do ministério, o irmão Brana ele concordava, certo? Com os demais pregadores, certo? O que eles falavam a respeito dos selos. O irmão Brana lia muitos livros de Smith, da Adventista, de outros e outros pregadores da época sobre os selos. Então, muitas coisas o irmão Brana falou antes de receber a revelação dos selos, que quando o irmão Brana recebeu a revelação dos selos, em 63, ele teve que corrigir muitas coisas que ele anteriormente havia pregado. Certo, meus irmãos? Vamos ver aqui algumas coisas que o irmão Brana falou na mensagem, as 70 semanas de Daniel, que não combinam com a revelação dos selos. Certo? Não combinam com a revelação dos selos. Como disse, repito, o irmão Brana falou na mensagem Shalom 27, o irmão Brana disse: eu desafio a qualquer um a pegar os 7 selos, dar uma olhada neles e achar falha neles. Não há falha nos selos. Pode ter falhas em mensagens anteriores aos selos, certo? Talvez até posteriores aos selos, mas nos selos não há falha. Então, todas as mensagens que você ler do irmão Brana antes e depois dos selos, você tem a obrigação de trazer e comparar com os selos. Se der tudo certinho com o que o irmão Brana falou nos selos, que ele ouviu daquela luz, o Logos, Cristo no quartinho, amém. Se não, você fica com os selos. Ok? Então, aqui no parágrafo 114 da mensagem, 70 semanas de Daniel, Instruções de Gabriel a Daniel, 114. O irmão Brana vai falar sobre os gentios, né? Ele diz o seguinte, vamos ler: não tem nada a ver com os gentios. O que não tem nada a ver, como o Brana está falando, com os gentios? Ele disse: estes 7 selos, 7 pragas, 7 ais, 7 trombetas, nada tem a ver. A igreja gentia estará na glória neste tempo. Nada tem a ver conosco. A igreja gentia apenas trata com Israel, Daniel e teu povo, Jerusalém. Então, o irmão Brana está dizendo aqui que 7 selos, 7 pragas,
os ais, as trombetas, não tem nada a ver com os gentios. É o que o Mombrano está falando aqui, que os 7 selos, assim como as trombetas, não tem nada a ver com os gentios. É o Mombrano que estava dizendo aqui antes de receber a revelação dos selos. É claro que isso aqui não combina com os selos. Mas o Mombrano está dizendo aqui que os 7 selos, 7 pragas, 7 ais, 7 trombetas, nada tem a ver com os gentios. Nessa mesma mensagem, no parágrafo 102, o irmão Brana vai falar ainda sobre isso. Parágrafo 102. Me perdoe, é a 70 semana de Daniel, a mensagem, a 70 semana de Daniel, é o título dela, parágrafo 102, certo? Veja o que o irmão Brana diz. Porém agora, nessas 7 eras da igreja, pelo que acabamos de passar no tempo dos gentios, desde a crucificação de Cristo até ao final das eras da igreja, agora tivemos isso, já o tivemos passado. Agora estamos chegando a um lugar onde podemos tocá-los. Aí aos 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. Quero grifar essa parte para você ver como o Brana vai falar sobre os selos, taças, trombetas. Ele disse: e tudo o que se apresenta junto, tudo tratando com os judeus. E o juízo de Deus para a gente sobre a terra. Então, o Brana está falando aqui que os 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, tudo isso junto, se apresenta junto, e tudo isso trata com os judeus. 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. Agora, nós vamos comparar isso que o irmão Breno está falando, que as 7 trombetas, 7 taças, 7 selos, trata tudo isso junto com os judeus. Vamos ver se isso realmente combina com os selos, com a pregação dos 7 selos que o irmão Brana, pregou. Porque, se você ler as 70 semanas de Daniel, sem comparar com os 7 selos, você pode formar uma doutrina, e uma doutrina errada. Porque, como disse, o irmão Brana falou coisas antes de receber a revelação dos selos em 63, que o que ele falava muitas das vezes sobre selos, sobre trombetas, era o que ele tinha lido e ouvido os demais pregadores e estudado a Bíblia, e isso concordava com os demais pregadores da época. Então o irmão Brana disse na mensagem, Instruções de Gabriel a Daniel, que os 7 selos, as 7 pragas, as trombetas, não tem nada a ver com os gentios, é tudo para judeus, inclusive 7 selos. E já na mensagem a 70 semanas de Daniel, parágrafo 102, o irmão Brana disse que os 7 selos, 7 pragas, 7 taças, as trombetas, tudo isso se apresenta junto e tudo se trata com os judeus, inclusive 7 selos. Mas vamos comparar com os selos. Eu quero ler o primeiro selo, onde no quartinho, aquela luz, a coluna de fogo, Cristo, o Logos, o Filho do Homem, desceu no quartinho, e o irmão Brana chegou a dizer, que se o Espírito Santo não descesse ali no quartinho, certo? Ele estaria cometendo um grande erro se o Espírito Santo não descesse ali no quartinho.
quero ler o parágrafo 36 do primeiro selo, para você ver a importância dos selos. Nós não podemos tomar a mensagem, nenhuma mensagem, e substituir no lugar dos selos. As 70 semanas de Daniel não pode vir para corrigir selos. É o contrário. Os 7 selos corrigem as 70 semanas de Daniel e qualquer outra mensagem. Certo? Então, vamos ler o parágrafo 36 da mensagem. O primeiro selo. O que o irmão Brana diz? Diz assim, eu absolutamente hoje espero que as pessoas sejam espirituais. Eu teria cometido um terrível erro sobre isso. Se por volta das 12 horas, hoje, o Espírito Santo não tivesse entrado no quarto e me corrigido em certas coisas que eu estava anotando para falar. Certo? Então, antes do irmão Brana receber a revelação do primeiro selo, ele não sabia nada do que era a revelação dos selos de Apocalipse. Então o irmão Brana estava anotando, fazendo algumas anotações para falar do que eram os selos. Aí, o que aconteceu? Às 12 horas o Espírito Santo entrou no quarto, no quartinho, a coluna de fogo, e corrigiu o irmão Brana no que ele estava anotando para falar. E o que o irmão Brana estava anotando para falar antes de receber a revelação dos selos? O parágrafo 37. Vamos ler o 37? O irmão Brana diz: eu estava tirando aquilo de um velho contexto. Eu nada tinha sobre isso, que é sobre os selos. Eu nada sabia o que o segundo selo era. Mas eu tinha alguns velhos contextos de algo que falei há vários anos atrás e anotei aquilo. E eu reuni aquele contexto do Dr. Smith. Então, o que Irmão Brana tinha na mente sobre selos, antes de receber a revelação dos selos, em 63, ou seja, até 62, 61, 60 para trás, e inclusive as mensagens, as 70 semanas de Daniel foi pregada em 61, portanto anterior aos selos. Tudo que Irmão Brana falou sobre selos, sobre trombetas, ele havia tirado de onde? Ele diz aqui: eu reuni aquele contexto do Dr. Smith, e tinha lido do Adventista Dr. Smith, que tinha pego da Ellen White. Prosseguindo a leitura, o primeiro selo 37, o Brana diz: muitos grandes mestres de projeção eu havia reunido, e todos eles criam naquilo. Então eu anotei, eu estava preparando para dizer: bem, agora eu estudarei isto a partir desse ponto de vista. Ponto de vista de quem? Do Dr. Smith, dos Adventistas, de outros pregadores. Então, todas as vezes que o Brana falava de selos, de trombeta, de taças, ele falava baseado num texto e contexto que ele havia pegado do Dr. Smith, dos Adventistas e de outros pregadores, antes dos selos. 38, parágrafo. E ali por volta das 12 horas do dia, o Espírito Santo simplesmente passou impetuosamente pelo quarto e a coisa toda simplesmente se abriu para mim, e ali estava isto. Veja, este primeiro selo sendo aberto, tão certo quanto estou de pé aqui nesta noite. Esse é o evangelho verdadeiro sobre o qual vou lhe falar. Aí Irmão Brana vai entrar no primeiro selo e vai mostrar o que era o cavaleiro montado no cavalo branco. E
já no primeiro selo ele toca sobre as 70 semanas de Daniel. Já no primeiro selo ele toca sobre os selos, sobre trombetas. E é completamente contrário ao que ele havia falado lá na festa, nas 70 semanas de Daniel. Certo? Porque na mensagem, as 70 semanas de Daniel, instruções de Gabriel a Daniel, ele disse que não tem nada a ver com os gentios dos selos. Certo? E na mensagem, as 70 semanas de Daniel, 112, ele disse lá que era para os judeus, os 7 selos era para os judeus. E você sabe que os selos não é para judeus. Vamos tomar aqui o primeiro selo? Vamos ver o que o irmão Brana fala. Muito bem. Espero que eu consiga expor o que eu quero nesta hora. O primeiro selo, parágrafo 135 ao 138. Certo? Porque, segundo o irmão Brana falou, lá nas mensagens, as 70 semanas de Daniel, pregado em 61, ele disse que os selos é para judeus. Selos, trombetas, taça, tudo é para os judeus. Mas quando chega aqui no primeiro selo, vamos ver o que o irmão Brana fala sobre os selos e sobre trombetas. Parágrafo 135, presta atenção, ele diz assim, ó: observe, trombetas significam distúrbio político, guerras. Mateus 24, Jesus falou disto, ele disse: ouvireis de guerras e rumores de guerra. Veja, por toda a trajetória, você recorda, Jesus falando aquilo, guerras, rumores de guerras e rumores de guerra, assim até o fim. Agora, estas são as trombetas soando. As guerras são trombetas soando, como Bruna disse. 136. Agora, quando entramos nas trombetas, voltaremos ali e apanharemos cada uma daquelas guerras, e lhes mostraremos que elas seguiam aquelas igrejas. Lhes mostrarei que elas seguiam aqueles selos, guerras, rumores de guerras. Mas as trombetas, ou a trombeta, denota distúrbio político. 137. Enquanto os selos tratam com distúrbio religioso, um selo é aberto, uma mensagem é entregue, e então a igreja está sempre tão estabelecida, a igreja está tão estabelecida em seus próprios sistemas políticos e outras coisas, e todos os seus dignatários, e quando a verdadeira mensagem vem, aquele mensageiro segue e ele lhes sacode em pedaços. Isto é correto. É um distúrbio religioso quando o selo é aberto. Isto é o que aconteceu. Sim, sim. Certo? Então, o que é um selo? O selo é um distúrbio religioso. E o que é uma trombeta? Uma trombeta é um distúrbio político. Certo? E essas trombetas, elas são para quem? São para a igreja gentia ou é para judeu? Nós sabemos, pela mensagem dos 7 selos, que as trombetas são para judeus. Nós sabemos disso. O irmão Moreno pregou as 7 trombetas dentro dos 7 selos e não sabia que tinha pregado sobre as trombetas nos selos. Quando ele terminou de pregar os selos, ele pensou, o irmão Brana pensou em ter uma série de pregações falando sobre as 7 trombetas. Aí o que acontece? O Espírito Santo, a coluna de fogo, veio e revelou para o irmão Brana, mostrou para o irmão Brana que ele
que não precisava pregar sobre as trombetas. Por quê? Porque as trombetas não têm nada a ver com a igreja, certo? As trombetas são para Israel, para o povo judeu, para o povo de Daniel. As trombetas são para o povo judeu, certo? Então, nós podemos olhar aqui na mensagem do irmão Brana, a festa das trombetas, parágrafo 35. Vamos com calma, certo, irmãos? Porque essa mensagem, a festa das trombetas, foi pregada pelo irmão Brana no dia 19 de julho de 64, certo? Portanto, após os selos. E tu traz essa mensagem, a festa das trombetas, e compara com os selos, está corretíssima, perfeita, certo? Parágrafo 35. Agora, tenho esperado por muito tempo, deixa eu ver aqui, na tradução de Goiânia, qual é o parágrafo, tá? Para nós podermos ler, que tem duas traduções, né? Tem duas traduções que falam sobre as trombetas. Deixa eu tomar aqui para ver se eu acho onde o irmão Brana fala sobre as trombetas aqui na mensagem, para lhe dar as duas traduções, certo? Tanto da voz de Deus como também das trombetas. É a voz de Deus e também a tradução de Goiânia, certo? Só um minutinho que eu anotei aqui sobre a voz de Deus, mas vou tomar a tradução de Goiânia para lermos também sobre isso. Eu acho que é o 34. Deixa eu pegar aqui. Achou? Então vamos ler. Dá para ler? Então vamos ler. 35. Essa tradução é da voz de Deus. Depois eu pego a tradução de Goiânia e passo para você. Certo? Vamos lá. Agora, tenho esperado por algum tempo para falar sobre o tema das 7 trombetas do livro de Apocalipse. E agora vamos repassar isto um momento para dar a conhecer a verdadeira causa de eu não estar falando nesta ocasião. Porque o Espírito Santo, olha, quero grifar isso aqui, porque o Espírito Santo não me permite falar nesta ocasião sobre as 7 trombetas. Sobre essas coisas. Eu sei que isto soa muito infantil, talvez para pessoas de grande instrução e entendimento, mas para o cristão é diferente. Nós seguimos a liderança do Espírito, isso somente, certo? Aí o irmão Brana vem falando mais no parágrafo 40. Ele diz assim: eu tinha minha própria ideia, como todo ministro, por ler talvez o que outros homens tinham dito
e crendo tanto quanto me era possível com eles sobre as coisas que tinham esboçado, suas conclusões. Eu tinha lido o livro do Sr. Smith, Uriah Smith, o qual é o professor adventista, e eu tinha lido seus pensamentos sobre isto, e eu tinha lido o Sr. Larkin, eu tinha lido tanto diferentes de seus comentários sobre isto, mas de um modo ou de outro, eu pensava de ter um pensamento, pequeno pensamento ou ponto de vista disto, eu mesmo, que poderia ser diferente em certos lugares, mas tentando, uma vez apenas falando de 3 semanas, ou 3 temas, melhor dizendo, o primeiro, os 4 temas dos 4 cavaleiros, eu preguei sobre isto 4 noites, uma noite o cavalo e os outros. Então, o irmão Brana está falando aqui sobre a pregação, do cavalo, dos cavaleiros, e mostrando que ele tinha falado isso 4 noites, exatamente o que ele tinha lido do ponto de vista dos demais pregadores, certo? Agora, no parágrafo 44, dessa mesma mensagem, Umbrana vai falar o seguinte: então, quando cheguei a esta parte aqui de pregar as 7 trombetas, pensei, bem, eu não vou tentar pensar em nada, simplesmente eu vou esperar até aquele tempo e deixá-lo revelar isto para mim, revelar as 7 trombetas. E então, ontem, quando eu entrei no quarto e me perguntei, por quê? Desculpe-me, foi antes de ontem, quando eu entrei no quarto para tentar compreender, foi ali que o Espírito Santo abriu isto, para mostrar-me a razão pela qual isto nem seria proveitoso pregar sobre as 7 trombetas para a igreja neste tempo. Não seria proveitoso pregar sobre as trombetas nesse tempo. Por quê? Porque não seria proveitoso, vamos pregar uma série de mensagens, primeira trombeta, segunda trombeta, quarta trombeta, assim por diante. Ele diz, por quê? Porque isto não tem nada a ver com a igreja de modo algum, o que? As trombetas. Não tem nada a ver com a igreja, com os gentios, porque as trombetas são para judeus, é distúrbio político, certo? E os selos? E os selos? Vamos ler aqui na mensagem ainda da festa das trombetas, podemos tomar aqui, certo? O Branda vai falar sobre os selos e sobre as trombetas, que as trombetas é para Israel, (164) desta mesma mensagem. Quando você lê Apocalipse sobre 7 trombetas, elas são para judeus, para o povo de Daniel, certo? São para os judeus, povo de Daniel. 164, a festa das trombetas. Quando você lê em Apocalipse sobre 7 selos, ela é para a igreja, ela é para o povo gentil. Vamos lá? Mombrana diz assim, e eles foram soltos contra os judeus, os quais não sabiam nada do Espírito. Aí estão seus mistérios que estão ocultos sob este selo aí. Estão vendo? Observe isto. Nós estudamos isto. E eu lhes mostrarei esta trombeta aqui, esta última trombeta. O que acontece? Aí estão elas. Essas trombetas são soltas contra os judeus. Não estão vendo? Não contra os gentios. As trombetas são soltas contra os
Judeus, não contra os gentios. Os gentios, o que acontece com os gentios? Os gentios, quando aqueles selos são abertos, são selados, o tempo terminou, a igreja está chamada, certo? Os gentios, quando os selos são abertos, são selados, o tempo terminou, a igreja está chamada. O que? Os selos é para a igreja, para gentios, estudo religioso, enquanto que os trombetas são para os judeus, certo? Então, como você, eu, nós podemos tomar mensagem antes dos selos e agarrar nela e firmar uma doutrina sem comparar com os selos? Pois o irmão Brana, antes dos selos, em 61, ele chegou a dizer que os selos é para os judeus, como também o era as trombetas. Você pode ver isto que ele falou na mensagem, as 70 semanas de Daniel, como eu acabei de ler agora há pouco, certo? No parágrafo 102, ele disse: agora estamos chegando a um lugar onde podemos tocar, eis os 7 selos, 7 traças, 7 trombetas, e tudo o que se apresenta junto, tudo tratando com os judeus. Então nós não precisamos fazer um estudo nas 70 semanas de Daniel para entender selos. O que precisamos é tomar 70 semanas de Daniel e comparar com selos. E o que der certo com selos, reter o que é bom. O que não der certo com selos, largar de mão. Pois o selos está acima da mensagem às 70 semanas de Daniel. Todas essas mensagens que o irmão Brana pregou antes dos selos, temos que comparar com os selos. Amém? Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Temos mais um pouquinho aqui, o sexto para o propósito, 136. Deixa eu ver se eu pego aqui, 136, para ver o que o irmão Brana vai falar. Certo? 136. Glória a Deus. Você vê, meu irmão, minha irmã, quão necessário é ter uma direção do Espírito Santo? Porque senão vamos ter coisas, que o irmão Brana falou antes dos selos, que estão erradas, que não combinam com os selos. 136. O irmão Brana diz aqui, vou ler o 135 e o 136, ok? 135, o Brana diz assim, agora, o sexto para o propósito de Apocalipse 6:1. O que é Apocalipse 6:1? Sai ali os selos de forma simbólica em Apocalipse 6, certo? Apocalipse 6:1 em diante, você tem os selos de forma simbólica. Aí o irmão Brana diz: o sexto para o propósito de Apocalipse 6:1 a Apocalipse 19:21 é cumprido. Ouça, parágrafo 136. Agora, para encerrar os 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 3 ais, a mulher no sol, a expulsão do demônio ou do dragão vermelho, vem entre estes tempos durante o período da grande tribulação. Veja o que o Romano está falando. Ele está falando aqui que há 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, a mulher no sol, tudo vem no período da grande tribulação. Então, segundo o entendimento do irmão Brana, 7 selos vêm na tribulação, 7 trombetas vêm para a tribulação, os 3 ais, a mulher no sol, vêm para a tribulação, tudo vai para a tribulação.
certo? Então ele diz: 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 3 ais, a mulher no sol, a expulsão do demônio, o dragão vermelho. Vem entre estes tempos durante, olha, queria grifar isso para você ver. Vem entre estes tempos durante o período da grande tribulação. Não esqueça. Todas essas coisas têm lugar durante esse tempo. Que tempo? A tribulação. Isso está certo? Não está certo. Não está certo. Porque 7 selos não vêm durante a tribulação. Os 7 selos, eles vêm cumprindo nas eras. Nas eras. Porque os 7 selos têm a ver com a igreja, com os gentios. E os gentios, eles estão dentro das 7 eras. É onde Deus visitou os gentios para tirar dentre eles um povo para o seu nome. E durante esse tempo das eras, tempo dos gentios, chamado de plenitude dos gentios, são 7 eras. Nesse período de tempo, os 7 selos vêm se cumprindo durante essas eras para gentios. Então não pode os selos vir e cumprir na grande tribulação, porque a igreja gentílica não passará pela grande tribulação. Você está entendendo isso? Quão fácil é criar uma doutrina sem revelação? Vamos mais um pouquinho aqui. Na mensagem ainda, né? Eu estou usando essas 3 mensagens, né? O sexto para o propósito, instruções de Gabriel a Daniel e as 70 semanas de Daniel, tomando o que Rombrana falou, coisas que de fato não estão de acordo, né? Não estão de acordo. Não combinam com os 7 selos, certo? Deixa eu tomar aqui ainda mais um pouquinho o parágrafo 71 da mensagem. Vamos pegar o 63, instruções de Gabriel a Daniel 63. Deixa eu ver se é esse parágrafo para lermos. Não, vamos ler o 71. Deixa eu ler o 71 rapidamente. É, 71. Veja bem. Diz assim, ó, preste atenção. De acordo com Apocalipse 6, a Apocalipse 19, verso 21. O que é Apocalipse 6? Eu falei e repito. Apocalipse 6 é onde João de Patmos escreve o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo, o sexto selo, de forma simbólica. Então, Rombrana disse, de acordo com Apocalipse 6, verso 1, a Apocalipse 19, verso 21, olha só o que Rombrana fala, está ligado com a 70ª semana. Rombrana está ligando os selos à 70ª semana de Daniel, com a 70 semana de Daniel, a última semana, né? Então veja, Apocalipse 6:1, Apocalipse 19:21 está ligado com a 70ª semana. Portanto, devemos deter-nos e explicar antes de prosseguir adiante. Devemos deter-nos e explicar o porquê destas 70 semanas. Porque se você não faz, você passará por alto esses 7 selos, passará por alto essas trombetas, você passará por alto essas taças, essas pragas, esses 3 espíritos imundos, como rãs, e esses 3 ais,
a expulsão do dragão, a mulher no sol, você passará tudo por alto se você não faz, porque toma lugar aqui mesmo nesta 70ª semana. Isto é onde toma lugar. Como que Apocalipse 6, que são os selos, toma lugar na 70ª semana? Isso não faz sentido quando você lê os selos. Você sabe que os selos são para gentios. Não tem nada a ver com a 70ª semana. A 70ª semana, que é a última semana, foi partida em 2 partes. 3 anos e meio Jesus cumpriu, 3 anos e meio Moisés e Elias irá cumprir. E Moisés e Elias serão 2 profetas que pregarão aos judeus 3 anos e meio. Quando a noiva subir no arrebatamento, Deus para de tratar com os gentios e volta a tratar com os judeus por 3 anos e meio, com Moisés e Elias. E naqueles dias será a 7ª trombeta para judeus, porque as trombetas são para judeus distúrbio político, enquanto que os selos são para gentios, para a igreja, para a noiva. E o 7º selo, que foi aberto no dia do irmão Brana, e ele vai até o arrebatamento, é para a noiva, para o povo gentio. Está dando para entender isso, irmãos? Isso é o que você tem que prestar atenção. Mas o irmão Brana está dizendo que Apocalipse 6, a Apocalipse 19, que é o milênio, você tem Apocalipse 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Esses capítulos todos, o irmão Brana está dizendo que eles devem estar ligados à 70ª semana. E por isso tinha que explicar as 70 semanas de Daniel, explicar isto para que pudesse então compreender 7 selos, para entender selos. Senão passaria por alto os selos. Aí Brana está tentando explicar nas 70 semanas de Daniel algo que nem tinha sido revelado para ele, que era 7 selos. Ele diz: você vai passar por alto se você não estudar as 70 semanas de Daniel, você não vai entender selos. É diferente. Nós não temos que estudar as 70 semanas de Daniel para entender selos. Nós temos que ler selos para entender as 70 semanas de Daniel. Temos que ler 7 selos, porque nos 7 selos o Brana está tratando de todas as revelações que recebeu. No selo está completo, porque ele pregou sobre selos, sobre trombetas, sobre 70 semanas de Daniel. Ele pregou tudo nos selos e posicionou como o Espírito Santo, a coluna de fogo, mostrou para ele. Portanto, a terceira etapa é 7 selos. E a terceira etapa, 7 selos, não é compreendida, não é entendida com nenhum estudo. Ela é uma revelação direta que Deus dá a um indivíduo. Assim como Deus deu ao irmão Brana, Deus se revela ao indivíduo. Podemos fazer estudo que for para tentar entender a terceira puxada. E nunca entenderemos, porque a terceira puxada é uma revelação. Deus trata com o indivíduo e revela ao indivíduo a terceira puxada. Deus não trata com um grupo, Deus trata com o indivíduo. Glória a Deus. Então o Brana diz aqui, de acordo com Apocalipse 6:1, a Apocalipse 19 está ligado com a 70ª semana. Como que Apocalipse 6, que é os 7 selos, está ligado à 70ª semana? Porventura, é por isso que o Brana falou que é para judeus, selo, trombeta, taça, tudo para judeu, não era para gentio. De onde ele tirou isso, essa ideia? Dos adventistas. Tirou isso tudo de muitos outros pregadores. Se não tirou dos adventistas, tirou de qualquer outro. E ele tinha a própria ideia do que ele lia e formava a sua ideia, a sua opinião.
Mas quando a revelação dos selos chegou, foi contrário a tudo que ele pensava antes. Aleluia, glória a Deus. Aí vamos tomar aqui na mensagem o 6º selo. Vou tomar o 7º selo, me perdoe, o 5º selo, né? O 5º selo, porque você sabe que o 5º selo, aquelas almas debaixo do altar, que clamam por justiça, e dizem: até quando, ó Santo Dominador, não vingas e julgas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Umbrana diz que aqueles são os judeus que foram mortos por Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, aqueles 4 anjos de Apocalipse 9, que são os que tocam a 6ª trombeta. Certo? Por isso que foi dito a eles: fica aí um pouquinho de tempo, até que se complete o número dos que devem ser assinalados, devem ser mortos como vocês foram. E esses números são exatamente que devem ser completados, são os 144 mil judeus que serão chamados. Em Apocalipse 7, você vê o chamamento dos 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. São chamados pela 7ª trombeta, que é tocada aos judeus, em Apocalipse 11, por meio de Moisés e Elias, 2 profetas, que pregarão 3 anos e meio para chamar os judeus de volta à expiação. Vamos ler o parágrafo, o 5º selo, parágrafo. Preciso correr com o tempo, né? 280 em diante, o 5º selo, 280. Mombrana diz assim, ó: Mombrana está pregando 7 selos, e nos 7 selos está falando das trombetas, falando de Israel, distúrbio político. Por isso que Deus não deixou ele pregar sobre as trombetas, porque não tem benefício nenhum uma série de mensagens sobre as trombetas para a igreja, que não tem nada a ver com a igreja gentílica. Sim, 280, vamos lá. Estes judeus, os 144 mil, deverão ser chamados pelas 2 testemunhas de Apocalipse 11. Agora recordem, eles foram profetizar. 281. Vocês leram isto? Quantos já leram isto? Claro, todos nós estamos familiarizados com a leitura das Escrituras. 282. E eles profetizariam, essas 2 testemunhas profetizam no tempo da 2ª parte das 70 semanas de Daniel. Estes são os últimos 3 anos e meio. Vocês se lembram como tomamos as 70 semanas de Daniel? Eu disse que precisaríamos disso quando chegarmos aqui. Eu não sabia por quê, mas eu simplesmente, algo me disse que precisávamos disso, e aqui estamos. Sim. 284. Notem, na época de Daniel, agora recordem, foi dito a Daniel que o Messias viria, o príncipe, ou Messias, melhor dizendo, e que ele profetizaria, ainda restava a Israel as 70 semanas, e no meio das 70 semanas, o Messias seria cortado, e o sacrifício diário tirado. É isto certo? Mas ali estava, ainda havia 3 semanas e meia determinadas. Certo? Então, o irmão Brana clareia para nós que quando ele falou as 70 semanas lá atrás, em 61, que foi dito, eu não sabia porque, eu simplesmente disse isso, que precisávamos chegar até aqui, certo? Tomando as 70 semanas de Daniel, porque lá nas 70 semanas de Daniel, ele falando que Deus chamando o povo de Daniel, o povo de Daniel seria chamado por essas 70 semanas de Daniel, que é para judeus. A única coisa que o irmão Brana errou ao pregar as 70 semanas de Daniel é quando ele incluiu nas 70 semanas, incluiu os 7 selos, disse que era para os judeus. É a única coisa que ele errou, quando jogou para os judeus, tudo, englobando tudo, jogando para as 70 semanas de Daniel, selos, trombetas, taça, tudo.
Certo, irmãos? Mas quando você lê, irmão Breno, fala sobre os judeus, está tudo certinho, certo? Tomando agora o 6º selo, para ver se a gente consegue concluir. O 6º selo, a partir do parágrafo 277. Vamos lá. O irmão Breno diz assim, ó. Agora em Daniel 12, é onde nós lemos agora há pouco, Daniel 12, é dito, né? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, se levantará pelo filho do teu povo, Daniel. E Daniel era judeu. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo se livrará-se-á o teu povo, Daniel. Todo aquele que se achar escrito no livro, Daniel. Então, Daniel 12 é para judeu, não é para gentio. É para judeu. Daniel 12 tem a ver com a angústia, tem a ver com a grande tribulação. Daniel 12 tem a ver com os judeus. Daniel 12 tem a ver com o cumprimento da última parte, da última semana das 70 semanas de Daniel, que é para judeu, que é a 7ª trombeta, o tempo de angústia, onde se levantará Miguel. Miguel é Cristo, se levantará para os judeus, para livrar os judeus, por meio de Moisés e Elias. Vamos prosseguir a leitura aqui. Agora em Daniel 12, se tivéssemos tempo, poderíamos ler em Daniel, versículo 12, capítulo 12, melhor dizendo, diz: todos que foram encontrados escritos no livro seriam libertados. Agora recorde, Daniel está falando agora deste período. Isto estiver para acontecer, quando isto estiver para acontecer, quando Israel será libertado, quando ao final da 70ª semana, e é aí quando eles devem ser libertados, porque se levantará Miguel para quê? Para livrar o seu povo, para libertar o seu povo. E é aí quando eles devem ser libertados. Agora vejam, vamos ler Daniel 12 aqui por um minuto. Aí vamos ler Daniel 12. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Veja, esses são os judeus, entre parênteses. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. 278, parágrafo, Mombrana diz: agora compare isto exatamente com o que disse Jesus em Mateus 24. Agora é um tempo de angústia, como nunca houve, desde que se tornaram nação. Veja, no 6º selo. Veja, a mesma coisa, um tempo de angústia. O 6º selo é onde estão as trombetas. As trombetas estão dentro do 6º selo. E elas são para judeus, as trombetas. E desde que houve nação até aquele tempo, naquele tempo, teu povo, agora, nesta 70ª, a parte final do 7º ano, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Parágrafo 280. Isso então segue adiante, disse Daniel, para Daniel cerrar o livro, porque ele estaria repousando em seu lugar até aquele tempo. Agora, veja, não faz nenhuma diferença se você estiver vivo ou morto, você virá de qualquer modo. A morte não significa nada para um cristão, de qualquer maneira, ele não morre. Parágrafo 282. Agora, Daniel 12 diz que todos que forem encontrados no livro estariam livres. Aqui, Deus está para libertar o seu segundo filho de Israel após a tribulação. Vejam, a segunda vez Israel é seu filho. Vocês sabem disto. Israel é filho de Deus. Então ele vai libertá-los aqui no período da tribulação, exatamente no mesmo modo que ele fez lá no Egito, debaixo do Egito. Veja,
284. Agora vamos parar aqui um momento, novamente, e vamos obter algo mais antes de irmos para casa. Estes 2 profetas, vejam o que eles farão, exatamente como Moisés ou os outros fizeram. E me foi dada uma vara, versículo 13, do capítulo 11 de Apocalipse. E darei poder às minhas 2 testemunhas, profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. E essas são 2 oliveiras, vejam. Se recordam disto? E Zorobabel, e assim por diante, estava para reconstruir o templo. Veja, então, isso tem a ver com quem? Com gentil ou com judeus? Com os judeus. É a 7ª trombeta para os judeus, Moisés e Elias. Certo, meus irmãos? Então, em Daniel 12, você tem aqui, quando ele tem a visão, ele vê claramente onde Deus diz para ele selar o livro, cerrar o livro. Não era para ele revelar, não era para ele falar, explicar, porque viria um ministério profético do 7º anjo, onde os selos seriam revelados, e seria trazido todos os mistérios de Deus. Mas Daniel tem a visão no capítulo 12, e ele vê um homem vestido de linho sobre as águas do rio. E esse homem de linho vestido levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou para aquele que vive eternamente. E diz que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, quando tiveram acabado de destruir o poder do povo santo, que é judeu, todas essas coisas serão cumpridas. Por que que Daniel viu aqui, depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo? O que significa isso? Um tempo, 1 ano, tempos, 2 anos, e metade de um tempo, metade de 1 ano, 3 anos e meio. É para os judeus isto aí. Mas quando Daniel vê esse homem vestido de linho sobre as águas, ele levanta a mão e jura. Quem que Daniel está vendo? Esse homem vestido de linho é Cristo, é o Espírito Santo. E ele está tendo esta visão, Daniel. Agora, quem é que ele está vendo? Ele está vendo isso aqui, ó. Vamos ler a mensagem. Os 7 selos, a brecha entre as eras e os selos. Parágrafo 29. A revelação dos 7 selos, a brecha entre as eras e os selos, parágrafo 29. Podemos ler? Porque Daniel, no capítulo 12, está vendo um homem vestido de linho, está sobre as águas. Ele levanta a mão e jura que o tempo acaba. Mas ele está vendo aqui no tempo de um tempo, tempos e metade de um tempo. Ele vê este homem, esse vestido de linho, levantando a mão, lá nos 3 anos e meio. É Cristo lá. Podemos ler? Lê comigo, por favor. O Bruna vai ler aqui. Ele vai ler aqui Apocalipse 10. Leia com calma. Diz assim: este livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões, de Apocalipse 10. Agora, se vocês estiverem anotando, vamos passar para Apocalipse 10 por um momento, assim vocês terão um entendimento antes de entrarmos nisso. Isto é no tempo do final. Ouça, aí o Bruno vai ler Apocalipse 10, verso 1. Ele lê e diz assim: vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Aí o Bruno para de ler e diz no parágrafo 30: se vocês observarem, esse é Cristo. Esse quem? O anjo forte que veio do céu. Vejam, porque ele no Antigo Testamento, foi chamado de o anjo do pacto. E ele está vindo, quero grifar isso aqui, ó. Quero grifar. Ele é Cristo, o anjo forte é Cristo, ele vem do céu, ele é chamado de o anjo do pacto, e ele está vindo diretamente para os judeus agora.
Esse anjo forte que desceu do céu, que levanta a mão e jura, lembrando de está vindo diretamente para os judeus agora. Certo, meus irmãos? Parágrafo 31. Você lembra daquele anjo de Apocalipse 1? A mesma coisa, um anjo é o mensageiro. Quero grifar agora aqui, ó. O anjo é o mensageiro. E ele é o mensageiro para Israel. Ele quem? O anjo forte, aquele que desce do céu. Mas eu quero deixar bem claro aos irmãos, não confundam as coisas. Antes desse anjo, Cristo, que desceu do céu, o livro aberto, ele levanta a mão e jura, antes dele ir para os judeus, em Apocalipse 11, para tocar a 7ª trombeta através de Moisés e Elias, primeiro ele desce do céu em Apocalipse 10:1 para cumprir o 7º selo para os judeus. Me perdoe, para gentios. Vou repetir, que eu errei no que disse. Antes dele ir para os judeus em Apocalipse 11, tocar a 7ª trombeta com Moisés e Elias, antes disso, ele desce no capítulo 10 de Apocalipse para cumprir o 7º selo para gentios. Cumprir o 7º selo para gentios. E o que é o 7º selo para gentios? É a revelação de Jesus Cristo. Cristo se revelando a sua esposa. E o que é a 7ª trombeta para os judeus? É a revelação de Jesus Cristo para os judeus, através de Moisés e Elias, a 7ª trombeta. Por isso, como a Bruna falou na mensagem, a festa das trombetas, que a 7ª trombeta é para os judeus o que o 7º selo foi para os gentios. Então, o que Daniel viu no capítulo 12, esse homem vestido de linho, ele está sobre as águas, levanta a mão e jura, e nesse período de 3 anos e meio, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, para o povo santo. Mas ele está vendo esse anjo forte indo para os judeus, porque ele é mensageiro aos judeus, por meio de Moisés e Elias. Como ele está vendo Daniel 12 é única e exclusivamente para judeu, Daniel não vê o 7º anjo, só vê este anjo, um homem vestido de linho indo para judeu. Ele não viu o 7º anjo, porque Daniel 12 é exclusivamente para judeu. É um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Mas nós sabemos na revelação dos selos que quando o anjo forte desce do céu, o 7º anjo está na terra no tempo desta vinda. Parágrafo 41, a festa das trombetas. Não quero confundir, 41, me perdoe. A brecha entre as 0 e os 7 selos, 41. A brecha entre as 0 e os 7 selos, parágrafo 41. Diz assim, ó: e quando os selos foram rompidos, o mistério for revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando seus pés sobre a terra e sobre o mar, com o arco-íris sobre a sua cabeça. Agora recordem, este 7º anjo está na terra no tempo de sua vinda. Assim como João estava entregando sua mensagem ao mesmo tempo que o Messias veio, João sabia que ele veria, porque era ele quem deveria introduzi-lo. E sabemos pela escritura de Malaquias 4, tem que haver um como João, um Elias, a quem a palavra de Deus possa vir. E ele receberá pelo Espírito Santo todos os mistérios de Deus e restaurará a fé dos filhos de volta à fé dos apóstolos. Restaurará todos esses mistérios de Deus que têm sido investigados através desses anos denominacionais. Isto é o que a palavra diz. Eu sou responsável pelo que ela diz. Certo? Então, como Bruna disse, quando os seres são rompidos, o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro Cristo, ele põe o pé na terra e no mar e diz: o 7º anjo está na terra no tempo desta vinda. Então, meus irmãos, só para você entender, antes de Deus tratar com os judeus, a última parte, 3 anos e meio, um tempo, tempos e metade de um tempo,
3 anos e meio para o povo santo, a última parte da última semana das 70 semanas de Daniel, a 7ª trombeta para judeus, Moisés e Elias, revelando Cristo aos judeus. Antes disso, da grande tribulação, Deus vem primeiro aos gentios em Apocalipse 10, por meio do mensageiro aos gentios, o 7º anjo, cumprindo o 7º selo, pois Apocalipse 10 é o 7º selo, e selos é para gentios. Então esse anjo forte vem do céu primeiro em Apocalipse 10, 1, e o 7º anjo lá na terra no tempo desta vinda. Depois que Deus para de tratar com os gentios, o 7º selo termina com o arrebatamento da igreja, da noiva. Então esse anjo forte, mensageiro, que veio do céu para gentios, ele para de tratar com os gentios e agora desce e vai para judeus. É o homem vestido de linho, que Daniel viu em Daniel 12. Então você tem que tomar e posicionar por meio da revelação que Deus dá através dos 7 selos. Espero que os irmãos tenham compreendido e tenham entendido esta questão, certo, irmãos? Então todas as mensagens anterior aos selos e posterior aos selos você tem que trazer para os selos e comparar com os selos. Caso contrário, você pode ler algo que Branham disse, que ele corrigiu nos selos e que possivelmente pode ser formada uma doutrina e uma doutrina errada. Então, a terceira etapa não é compreendida com nenhum estudo. É uma revelação direta de Deus. Não precisamos estudar as 70 semanas de Daniel para entender selos. É diferente. Você lê os selos, por revelação Deus te dá, e você consegue entender as mensagens, as 70 semanas de Daniel. Isso aqui está certo, isso aqui não está certo. Amém? Obrigado, Pai, por estas horas que vivemos no tempo final. Ajuda teu povo, a tua igreja, que possamos ter revelação cada dia para caminhar junto nesta fé que o Senhor tem trazido para a sua esposa, para seu povo, sua igreja. Não há, Senhor, como ter revelação se o Senhor não revela. E o Senhor revela quem o Senhor quer. Disse o Senhor que isto é dado aos pequeninos. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Eu sei que enquanto canto aqui, anjos podem me ouvir, e da curvatura da terra atentos tentam desvendar meus sentimentos por Elohim, meu amor sem fim. Os átrios celestiais, Isaías viu aqueles umbrais, o templo a tremer, tamanho era o poder, quando cantam santo, santo, santo. Mas Deus esperou tanto, tanto, tanto pela adoração, que somente um coração como o meu, como
hoje aqui estou, cantando em seu louvor, e assim será, sim será, para sempre. Não há Deus como o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Escrevam nas estrelas, proclamem no universo: só o grande eu sou é Deus, seu amor conhecer, louvará pra sempre. Se ele me mandasse para o inferno, certo eu de lá o amaria, pois nem a morte, nem a vida e nem os anjos, nem a profundidade ou a altura, ou qualquer criatura podem nos separar do seu amor. Não há Deus como o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Escrevam nas estrelas, proclamem no universo: só o grande eu sou é Deus, seu amor conhecer, louvará pra sempre, louvará pra sempre. Amém, amém. Deus abençoe meus irmãos por toda parte, os irmãos pelo Facebook, os irmãos pelo YouTube também. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Convido os irmãos para estarem conosco no próximo domingo à noite para o nosso culto de Santa Ceia do Senhor, tá certo? Que Deus abençoe você. Boa noite a todos no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meus irmãos. Vamos em paz no nome de Jesus Cristo. Amém. Vimos Deus manifestado no profeta, foi o super sinal para a era. Deus veio e com ele ceou, até que a sua imagem lhe chegou. Deus o trouxe a um lugar onde ele falou e assim criou. Deu à irmã de Moisés seus filhos, e o peixe morto ressuscitou. Deus em seu povo, um super sinal, a palavra manifestada em ti e em mim. Deus em seu povo, um super sinal, a palavra manifestada no tempo final. Nosso rei e sacerdote está reconstruindo Jerusalém. Está aqui ceando conosco a semente real de Abraão. Ele quer nos trazer ao lugar onde iremos falar e criar. O enfermo curado pela palavra, e o
os nossos corpos transformados. Super sinal. Em ti e em mim, Deus em seu povo, um super sinal, a palavra manifestada no tempo final. Tudo que Deus era em Cristo derramou, e o que era Cristo na igreja está. Ele quer derramar-se em jovens e velhos, mas devemos estar limpos. Prossigamos a perfeição, trabalhar para entrar, trabalhando com nosso Neemias, para a casa de Deus viver outra vez. Deus em seu, um super sinal, a palavra manifestada em ti e em mim. Deus em seu povo, um super sinal, a palavra manifestada no tempo final. Seu, o super sinal, a palavra manifestada em ti e em mim. Deus em seu povo, o super sinal, a palavra manifestada no tempo final. Palavra manifestada do tempo final.